Bonsoir tout le monde. Boa noite a todos. Je ne parle pas le portugais. Eu não falo português. Avec ma femme, on communique en anglais. Com a minha esposa eu comunico em inglês. Elle parle avec Isaac en portugais. Ela fala com o Isaac em Et português. moi, je parle avec Isaac en français. E eu falo com o Isaac em francês. Donc nous, pour arriver ici, Então a gente, para poder chegar on a aqui, fait 43 heures de voyage. a gente fez 43 horas de viagem. Parce qu'on a quitté l'océan Indien, qui est en bas à côté de Madagascar. Porque quando a gente deixou o Oceano Índico, que é lá embaixo, perto de On est Madagascar, missionné dans cette île qui est un département français dans l'Afrique. a gente é missionário nessa pequena ilha que é dentro desse continente na África, mas é um departamento francês. On est monté en Suisse. Aí a gente subiu até a Suíça. Mais avant d'aller en Suisse, nous avons passé par Paris. Mas antes de ir para a Suíça, a gente teve que passar em Paris. Il nous faut 12 heures d'avion pour arriver. E foram 12 horas de voo para chegar Après lá. Paris, on est passé en Suisse. Depois de Paris, nós fomos para a Et Suíça. après Suisse, on a fait 14 heures pour arriver ici. E de Suíça, a gente fez 14 horas para chegar aqui. Donc ça nous a fait beaucoup de route pour venir vous voir. Então fez um monte de trajeto Et para je poder ver remercie vocês je aqui. remercie le pasteur pour l'invitation. Eu quero agradecer o pastor pelo convite. Et ça fait quelques temps que je l'ai rencontré, je crois que ça fait presque un an et demi, lors de mon mariage. Já faz algum tempo que eu o encontrei, mais ou menos 1 ano e meio, que foi no meu casamento. Il avait prié pour nous, il nous a envoyés. E ele fez uma oração por nós e nos enviou. Et on se sent vraiment honoré. E nós nos sentimos muito Et content honrados. d'être là ce soir. E nós estamos muito contentes de Avec ver Isabelle, hoje de on novo. voulait aussi avoir la belle-mère qui a fait 3 mois chez nous. E também contente de ver a minha sogra, que mesmo assim passou 3 meses na Qui nossa s'est bien casa, adapté à la façon française de vivre. que bem se adaptou ao nosso jeito francês de viver lá. Qui a été un grand soutien pour nous durant 3 mois. E foi um grande sustento para nós durante 3 Au meses. point que quand elle est rentrée, j'avais la nostalgie dès que je la suis. Sorry. Au point qu'elle est retournée en Ah, Brésil. no momento que ela retornou para o Brasil, Tellement elle me manquait, no momento que ela ia começar a je sentir dis falta de mim, je la suis. eu falei para ela, eu vou te seguir. Quelques jours. E aí a gente chegou logo em seguida. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos Donc je abençoe. m'appelle Alain, je suis originaire de Cameroun. Então, meu nome é Ala, eu sou original do Donc ça fait Camarões. plus de 20 ans que je vis en France, dans le département français. Já faz mais de 20 anos que eu vivo no departamento Donc, je suis francês. missionnaire avec Jeunesse en Mission, Eu sou missionário das Jovens même com organisation que Missão, mon épouse. a mesma organização da minha esposa. Mais je suis aussi missionnaire à l'armée, Mas eu também sou missionário no Exército. à l'armée française, parce que je suis pasteur des militaires. No Exército francês, porque eu sou pastor dos militares. A gente em português chama capelão. Avec tous les forces, qu'on soit les marins, qu'on soit l'armée de terre, qu'on soit la gendarmerie, la police armée, ou bien qu'on soit la marine. E lá eu tenho esse cargo de pastor de capelão de todas essas forças, da Marinha, do Exército e da Polícia Militar também ali da área local. D'accord, et aussi tous les forces aussi. E todas essas forças do governo. Mais c'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Sorry. C'est un privilège de partager la parole de É Dieu. um privilégio para mim compartilhar a palavra de Deus essa Et noite. lorsque le pasteur parlait, il a lu une lettre ici. E assim que o pastor compartilhou, ele acabou de ler uma carta Et aqui. ça coïncidait avec le message que je vais partager avec vous. E coincide com a mensagem que eu quero compartilhar com La vocês. lettre remerciait votre soutien. Ah, era uma carta que estava agradecendo o sustento da Et igreja. n'oubliez pas une chose. E não esqueça uma coisa: Votre soutien aux missionnaires o sustento de vocês a um fait de missionário vous des missionnaires. faz de vocês também um Parce que missionário. le but de mon message ce soir, le thème de mon message, Porque o começo da minha mensagem, o tema da minha tu es le mensagem, choix de Dieu. você é escolhido de À Deus. partir du moment que nous avons été choisis par Dieu, A partir do momento que você é um escolhido de Deus, Dieu nous a confié une mission. Deus nos confia uma missão. Bientôt, il y aura les élections ici. Logo a gente vai ter as eleições Nous aqui. partons élire notre président ou bien notre maire. A gente vai sair para escolher o próximo On presidente. lui donne la légitimité. Sorry. On lui donne la légitimité. Então a gente dá para esse eleito uma Et legitimidade. nous sommes les élus de Dieu. E nós somos os eleitos de Et Deus. nous avons la légitimité de faire l'œuvre de Dieu. E nós não somos legitimados para fazer a vontade de Parce Deus. que parfois, nous pouvons écouter des voix qui nous amènent à douter.
Porque algumas vezes a gente pode se encontrar numa situação que nos coloca em dúvida. Vous êtes bien dans le plan de Dieu. Mas você está bem dentro do plano de Vous êtes Deus. bien dans le plan divin. Você está dentro do plano divino. Pour appuyer ce que je dis, Para basear isso que eu estou dizendo, lisons la parole de Dieu vamos dans ler a palavra de Deus. Luc, chapitre 6, No de livro verset de 2 à 19. Lucas capítulo 6, de 12 a 19. Ça, c'est le Nouveau Testament. Isso é o Novo Testamento. Mais dans l'Ancien Testament, Mas dentro do Antigo nous avons Testamento, vu des hommes et des femmes que Dieu a appelés. a gente também vê homens e mulheres que Deus já tinha Nous chamado. connaissons tous l'histoire d'Abraham. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Lorsque Dieu l'a appelé à confier une mission et Abraham est parti dans un lieu qu'il ne connaissait même pas. Quando Deus o chamou e ele deu uma missão e mandou ele para um lugar que ele não sabia Abraham est parti onde. dans l'inconnu. Ele partiu para um lugar Et desconhecido. ça m'amène aussi à vous dire un petit témoignage que lorsque Dieu m'avait appelé pour être au milieu des marins militaires, E isso também tem a ver com um pouco do meu testemunho, que quando Deus me chamou para ser pastor no meio dos militares, j'allais dans un lieu inconnu. eu cheguei num lugar também que era desconhecido. Je ne savais pas nager. Eu não sabia nem nadar. Vous imaginez dans un bateau, si le bateau coule, Imagina eu dentro de um barco pequeno. vous n'aurez même si on vous donne un gilet de sauvetage, un gilet de sauvetage, Se eles não me dessem aquele colete vous salva-vidas, n'arriverez jamais à la côte. eu não chegaria nem na beira, assim. Mais c'était un lieu inconnu. Então, para mim, aquilo era um lugar desconhecido. Et dans notre vie de tous les jours, E dentro da nossa vida, do dia a Dieu dia, nous confie des missions. Deus nos confia em Il y a missões. des missions connues, Há missões que são des conhecidas missions non connues. e há missões que são Mais nous devons être desconhecidas. seulement sensibles à la voix de Dieu Mas a gente precisa estar sensível à vontade de et Deus accepter cette mission. e a entender essa missão. Quand Moïse a accepté la mission de diriger le peuple de Dieu, Quando Moisés aceitou a missão de dirigir o povo de il Deus, savait tout ce qu'il attendait aussi. ele já sabia algumas coisas que ele esperava Mais il fallait dele. seulement qu'il écoute la voix de Dieu. Mas ele só precisava escutar a voz de Et il Deus. entre dans l'appel de Dieu. E ele entrou naquele chamado de Et il est Deus. parti jusqu'au bout. E ele partiu. Quand nous voyons Josué, c'était pareil. Josué. E Josué também foi a mesma coisa. Dieu l'a appelé pour renverser le mur de Jéricho. Deus o chamou para derrubar os muralhas de Et quand Jericó. nous lisons l'histoire de Josué, E quando a gente vê a história de la Josué, Bible dit que Josué était un général de l'armée a de Dieu. Bíblia fala que ele era como um general no exército de Et Dieu a Deus. donné une stratégie de guerre. E Deus deu a ele estratégias de Et guerra. cette stratégie de guerre, c'est hors de la pensée de l'être humain. E eram estratégias que iam além do pensamento Il humano. fallait juste tourner plusieurs tours. E Deus falou para ele, dá várias voltas aí. Mais ils étaient bien équipés. Mas eles estavam bem equipados. Parce que devant, il y avait les soldats Porque na frente iam os soldados qui portaient l'alliance de la parole de Dieu. que levavam a aliança da palavra de Et cette Deus. alliance qui portait l'arche, et cette arche représente la parole de Dieu. Porque essa aliança era a arca e a arca representa a palavra de Deus. Et ça veut dire en d'autres mots, Então isso também quer dizer nous ne uma outra pouvons palavra. jamais avancer sans la parole de Dieu. Isso quer dizer que a gente não pode jamais avançar sem a palavra Et de nous savons Deus. qu'ils ont renversé le mur de Jéricho, ils sont entrés de bénédiction en bénédiction. E nós sabemos que eles venceram a muralha de Jericó e isso levou eles de bênção em Mais il fallait bênção. franchir d'abord le premier mur, nous dit. Il fallait d'abord briser le premier Mas mur. eles precisavam quebrar o primeiro muro Et quand ils sont entrés à Jéricho, para depois entrar em là où Jericó. coulait le lait et le miel, E lá era uma terra que manava leite e le mel, lieu où il y avait beaucoup de choses. um lugar que havia muitas coisas. Et ils ont conquéri des villes et des E villes. eles foram conquistando de vila em vila, Et le cidade em robinet cidade. de la bénédiction de Dieu s'est jamais arrêté. E a torneira da bênção de Deus, ela jamais foi fechada. Amen. Amém? Et après, nous avons quelqu'un d'autre de la parole de Dieu comme Néhémie. E depois a gente vê outro dentro da palavra de Deus, Lors como de la Neemias. reconstruction du temple, Na medida que o templo ia sendo reconstruído, la Bible dit que Néhémie était donc persécuté. a Bíblia fala que Neemias ele sofreu uma Et perseguição. il y avait des hommes qui venaient décourager. Tinham homens que estavam lá para desencorajá-lo, Mais ils ont persévéré. mas ele Et perseverou. ils sont partis jusqu'au bout, E eles chegaram até o final accompli l'œuvre de Dieu. e cumpriram a vontade de Mes Deus. chers frères et mes chères sœurs, Meu querido irmão, minha querida Dieu t'a irmã, confié une responsabilité.
Deus vai te confiar uma Et responsabilidade. tu dois persévérer. E você precisa perseverar. Tu vas aller jusqu'au bout. Você vai chegar até o Qu'il fim. y a corona ou pas corona, Se tem corona, se não tem corona, nous devons aller jusqu'au bout de notre mission. nós precisamos chegar até o fim da nossa Est-ce missão. que quelqu'un peut me dire Amen? Será que tem alguém que pode me dizer amém? Voilà, super. Lisons dans Luc chapitre 6, le verset 12 à 19. Vamos ler Lucas capítulo 6, dos versos de 12 a 19. Ce texte nous parle du choix de Dieu. Esse texto nos fala de uma escolha de Deus. La manière que Jésus a choisi ses 12 disciples. Foi a forma como Jesus escolheu os seus 12 discípulos. Lisons chapitre 12. Vamos ler o verso 12. À cette époque-là, Num daqueles dias, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Jesus saiu para o monte a fim de orar. Et il passa toute la nuit à prier. E passou a noite orando a Deus. Quand fut levé le jour, Ao amanhecer, il appela ses disciples et il choisit parmi eux 12 auxquels il donna les noms des apôtres. ele chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Pierre, Simão, Pedro, André, Jacques, Tiago, Jean, João, Philippe, Filipe, Barthélemy, Bartolomeu, Matthieu, Mateus, Thomas, Tomé, Simon, Simão, Jude, Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariote. Et voilà, la Bible dit qu'il est descendu, il a choisi les 12 disciples. E a Bíblia fala que quando ele desceu, ele escolheu os seus 12 discípulos. Je ne vais pas lire tout le verset. Je vous laisse le lire, de continuer de lire le reste. Eu vou deixar vocês continuarem lendo o texto nas suas La Bible dit casas. que Jésus se lève un bon matin. Mas a Bíblia fala que Jesus ele se levantou um Il dia, monte dans une montagne pour prier, ele subiu um monte para orar, pour choisir ces personnes qui devaient marcher avec lui, 12 disciples apôtres, para escolher aqueles que marchariam com ele, os 12 discípulos, à chamados qui il apóstolos. devait confier des responsabilités. Aqueles a quem ele confiaria uma responsabilidade. La Bible dit que Jésus a prié toute la nuit. E a Bíblia fala que Jesus orou durante toda a noite. Ça nous montre l'importance de la prière. Isso me mostra a importância da oração. Ça nous ramène à dire que nous devons prier sans cesse. E isso nos lembra que nós devemos orar sem cessar. Pour notre maison, Por nossa pour casa, notre famille, por nossa pour família, notre église, por nossa pour igreja, nos amis, por nossos pour amigos, tout, pour notre pays. por todo o nosso país. Afin que Dieu donne la sagesse aux autorités de bien mener la mission auquel on les a confiées. Para que Deus dê a eles sabedoria para aquilo que está sendo confiado para Nous devons eles. prier pour le pasteur, afin que Dieu nous donne la force, le courage, le zèle et la vision dans la mission auquel Dieu lui a confiée. Nós devemos orar pelo nosso pastor a fim de que Deus lhe dê visão, coragem para aquilo que Deus está falando com ele para nos encaminhar. La Bible dit que Jésus a prié de 6h à 6h. Ça veut dire que toute la nuit, pendant 12 heures. A Bíblia fala que Jesus orou das 6 da tarde até as 6 da manhã. Isso quer dizer que ele orou a noite toda Pour choisir 12 disciples. para escolher 12 Ça discípulos. veut dire que Jésus a pris 1 heure pour prier pour chaque disciple. Então a gente pode imaginar que se ele orou por 12 horas, é como se ele orou 1 hora por cada Pour discípulo. que Dieu dispose le cœur. Para que Deus colocasse o coração deles à Vous imaginez disposição. que Jésus prie pour vous 1 heure pour chacun. Você não imaginou Jesus orando por você 1 hora por Parce cada que um? nous sommes les disciples de Jésus. Porque hoje nós é quem somos os discípulos de Jesus. Je suis sur le terrain, par exemple, en mission. Eu sou, por exemplo, eu tenho uma missão Je por suis exemplo, pas lá na meilleur que terra. vous qui êtes ici, sur votre terrain de mission. Sorry. Je ne suis pas meilleur que vous. Ah, eu não sou melhor do que vocês para estar aqui e ter Parce essa que missão. c'est une mission que Dieu m'a confiée de l'autre bout. Porque no meu caso foi uma missão que Deus me Mais confiou vous avez até o fim. votre part de mission que Dieu vous a confiée. Mas você também tem uma parte da missão que Deus vai confiar a você. Vous, je vois là-bas, vous soutenez des missions à l'extérieur. Pode ser que Deus vai te levar para uma missão no exterior. Vous soutenez des missions à l'intérieur. Você tem talvez uma missão no interior. Vous soutenez des missions, des missionnaires dans les études.
études. Vocês sustentam missionários aqui dentro dos seus Et il y avait un estudos. missionnaire là-bas qui m'avait traduit lorsque je me mariais, je ne comprenais pas le portugais. E nós tivemos também um missionário ali, que foi aquele que traduziu no meu casamento, porque eu não entendia nada. C'est votre appel de soutenir les missionnaires. E isso é o chamado de vocês, Et sustentar os vous êtes missionários. missionnaire même dans votre maison. E você pode ser missionário mesmo dentro da Missionnaire sua dans casa. votre lieu de travail. Missionário dentro do seu local de trabalho. Missionnaire dans votre quartier. Missionário dentro do seu bairro. Missionnaire dans votre église. Missionário dentro da sua igreja. Missionnaire dans votre pays. Missionário no seu país. Mais si Dieu vous en envoie ailleurs, Mas se Deus te enviar, ça fait toujours partie de la mission. isso também faz parte da Que vous missão. soyez ici ou ailleurs, Se você estiver aqui nous ou devons fora, mener à bien notre mission. nós devemos entender bem a nossa missão. Jésus a prié pendant 12 toute la nuit. Então Jesus orou por 12 horas, durante toda a Après, noite. il est descendu. E aí depois ele desceu. Il a dit, toi, viens. E aí ele Toi, chegou, viens. você vem, Viens, você toi, vem, viens. você 1, 2, vem, 3, você 4, vem. 5. Il me manque encore 1, 2, 6 3, encore. 4, 5, 6, Oui, ainda voilà, falta viens. 6. Voilà, viens. Ah, Voilà, vem viens. você, ah, vem você. Il les a rassemblés avec tous ces E aí missionnaires. ele juntou todos esses Mais quand missionários. nous voyons des gens que Jésus a choisis, E aí quando a gente olha para o caráter das pessoas que Jesus escolheu, on va dire, waouh! a gente vai olhar e vai falar, Il a ai, ai, prié ai, uau. pendant 12 comme ça pour chercher des têtes brûlées. Jesus orou por 12 horas para escolher aquele que tinha uma cabeça quente. C'était des gens impulsifs. Eram pessoas impulsivas. Regardons un Judas Iscariot qui prenait l'argent dans la caisse. Olha, você vê Judas Iscariote, que foi aquele que roubou o C'est lui que dinheiro. Jésus a choisi comme les apôtres. Sabia que Jesus escolheu ele como apóstolo? Dans les yeux, avec nos yeux humains, Talvez com os nossos olhos humanos. on ne peut imaginer que Jésus ait prié pendant 12 heures A gente não podia imaginar que Jesus orou por 12 horas pour venir choisir ce genre de personnes comme ça. para escolher esse tipo de gente Que à assim. notre regard, c'est des gens non grata. Que no nosso olhar são pessoas que a gente fala não grata. Mais Dieu avait son but. Sorry. Dieu avait son but. Mas L'objectif. Deus tinha o seu objetivo. Je me suis posé la question. Então, às vezes eu me pergunto, Qu'est-ce qui passe dans la tête de Jésus? o que será passou na cabeça de Jesus? Est-ce que Jésus est arrivé en haut là-bas, là il a commencé à prier? Será que Jesus chegou lá e quando ele começou a Est-ce qu'il a orar, dit, Seigneur, será que ele falou, Senhor, je te prie, eu te oro, donne-moi des supermans de Jérusalem. me dê os super-homens de Jerusalém? Mais non, Mas não, parce qu'il n'y avait pas de superman à Jérusalem. porque não tinha super-homens em Jerusalém. Il y a des supermans à Hollywood. À Hollywood, il y a des supermans. Ah, tem o super-homem lá de Hollywood. Il y a des supermans à Bollywood. Tem o super-homem de Bollywood. C'est pour les Bollywood Indiens. é na Índia. Il y a aussi des supermans à Nollywood, c'est pour les Africains. E tem o super-homem de Nollywood, que é na África. Mais tous, ils sont faux. Mas eles são todos falsos. Mais je suis convaincu Mas eu estou convencido que Jésus a dit. que porque Jesus disse, Je suis sur le point d'établir les hommes et les femmes. põe detalhe, Établir, establish. seria não. Je suis sur le point, I want to establish Eu quero estabelecer des hommes os homens qui doivent représenter ton royaume. que vai representar o meu reino. Donne-moi des hommes sensibles à ton évangile, Então me dê homens sensíveis ao teu evangelho, capables d'être transformés, capazes de serem transformados, capables d'aller dans cette mission que je leur confie. capazes de entrar nessa missão que eu vou lhes Si moi confiar. j'étais à la place de Jésus, Eu sou um chamado de je Jesus. serais parti à l'université de Jérusalem. Será que eu fiquei me pensando, será que eu devo partir para a Universidade de J'allais voir Jerusalém? le directeur ou bien le chancelier ou bien le superintendant. Eu fico imaginando se Jesus chegaria lá e falava assim, me dá o superintendente, o gerente da universidade. C'était moi qui devais choisir. Se fosse eu que fosse escolher, Donne-moi les hommes les plus intelligents, les majors de la promotion. me dá os homens mais inteligentes, o major, o mais promovido. Donne-moi les gens qui sont capables d'attirer des foules et des foules. Des foules, poupou. Ah, me dá aqueles que são capazes de atrair mais multidões. D'attirer du monde, les gens qui parlent avec aisance comme les commerciaux. Aquelas pessoas que são capazes de falar como vendedores, né, que atraem Les pessoas. gens qui vendent des voitures comme les commerçants qui Pessoas que vendem parlent. carro, aqueles que são bem, que falam bem, que te convencem. Mais non, Mas não,
Jésus a choisi des hommes ordinaires Jesus escolheu os homens comuns afin de les rendre extraordinaires. para fazerem eles extraordinários. Jésus a choisi des hommes avec les faiblesses pour les rendre forts. A Deus escolheu de homens que eram fracos para fazerem eles fortes. Jésus a choisi des hommes sensibles et écouteux. Deus escolheu de homens que eram sensíveis a escutar. Jésus vous a choisi, il m'a choisi. E Deus escolheu a você e escolheu a mim. Dans notre vie, souvent, mes chers amis, Dentro da nossa vida, às vezes, meus queridos on amigos, a toujours parfois, on ne connaît pas notre appel devant Dieu. às vezes a gente não sabe qual é o nosso chamado em Deus. Avec nos yeux humains. Com os nossos olhos humanos, Et je ne pouvais pas croire de ces gens ordinaires que Dieu a choisis. eu não podia acreditar nesses homens comuns que Jesus escolheu. Et pourtant, il nous a confié des grandes E responsabilités. ainda assim confiou neles grandes responsabilidades. Il les a rendus ses serviteurs capables de prendre les faibles pour les rendre forts. Ele é aquele capaz de tornar o fraco forte. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. E é por isso que vocês estão aqui essa noite. Si Dieu avait voulu choisir les meilleurs, Foi Deus que escolheu o melhor. je ne serais jamais là. Sorry? Je ne serais jamais là. Not before? Si Jésus voulait choisir les meilleurs, Ah, tá. Se no meu olho Jesus escolher só o melhor, eu jamais estaria aqui. l'Église ne serait jamais sortie à Jérusalem. A igreja nunca teria saído de Jerusalém. L'évangile ne devait pas partir loin. O evangelho não teria ido tão longe. Nous ne devons jamais écouter l'évangile. Nós jamais talvez teríamos escutado o evangelho. Il a choisi des pécheurs. Ele escolheu pescadores Il les a rendus capables. e fez deles Il vous capazes. a choisi, vous et moi, Ele escolheu você e a mim pour nous rendre capables. para nos fazer Et pour nous capazes confier une mission. e para nos confiar uma Et quand nous missão. lisons dans les premiers versets, E quando a gente lê nos la primeiros Bible dit que versículos, Jésus, il y avait du monde qui le suivait. o texto fala que havia uma multidão que o Et je me seguia. suis posé la question, pourquoi la parole de Dieu a toujours, on dit que Jésus avait une foule. E eu fico me perguntando, por que será que todo tempo que a gente lê, a Bíblia fala que sempre tinha uma multidão que seguia Jesus? Parce que Jésus faisait du bien. Era porque Jesus fazia o bem, Parce qu'il répondait aux besoins. porque ele respondia às necessidades. Et nous devons répondre aux besoins. Ele precisava responder às Comme vous necessidades. le faites déjà. Comme vous le faites déjà. You are doing. Como vocês já estão fazendo. Et j'encourage ce soir avec cette simple parole. Eu fui encorajado já com essas simples Vous êtes palavras. dans une église qui est pleine de missions, des missionnaires comme vous. Vocês et moi, já são uma igreja que estão cheios de missionários como vocês e eu, qui soutiennent des hommes et des femmes dans les missions. que sustenta os homens e as mulheres dentro de uma Et c'est missão. là votre part de mission. E isso é a sua parte na missão. Et lorsque je vois quand les gens vont en mission, E à medida que eu vejo pessoas indo para missões, et je suis convaincu que vous êtes ensemble d'une façon différente avec eux dans la mission. eu estou convencido que vocês também são parte de uma forma diferente dentro da missão. Parce que vos dons, Porque vos offrandes o seu dom, a sua oferta, les accompagnent. acompanha esses que Et vão. c'est comme si vous étiez dans cette mission. Então é como se vocês estão indo para essa Et missão. c'est comme vous étiez présent pour accomplir cette mission avec eux. E é como se vocês também estão cumprindo essa missão com esses que vão. Amen. Amém? Et nous comprenons bien que Jésus a pris des hommes faibles pour les rendre capables. Então nós já entendemos que Jesus pegou aqueles que eram fracos para torná-los fortes. Et nous voyons que Jésus n'avait pas choisi que les leaders ou des staffs E nós já vimos também que Jesus não escolheu aqueles que já eram líderes ou des responsables de louange. ou que eram responsáveis pelo Jésus louvor. n'avait pas choisi les pasteurs, les bishops, comme les gens disent aujourd'hui, les prophètes. Jesus não escolheu aqueles que hoje a gente chama de que já é pastor, que já é bispo, Mais Jésus a choisi des serviteurs. mas Jesus escolheu aqueles que eram Parce que servos. vous êtes des serviteurs. Porque vocês também são Je suis servos. serviteur. Eu sou servo. Et vous êtes serviteurs. E vocês são Vous servos. avez été choisis par Dieu. Vocês foram escolhidos por Deus. Quelqu'un peut me dire Amen? Alguém pode me dizer amém? Amen. Amém? On va continuer. A gente vai continuar. Regardons bien que Jésus n'a pas forcément choisi les meilleurs. Olhe bem que Jesus não escolheu o melhor. Mais nous ne devons jamais nous arrêter aux circonstances. Mas então a gente não pode parar devido às Et circunstâncias. Jésus nous a appelés tous, nous a choisis pour porter du fruit.
E aí a gente entende que Deus nos chamou a todos para Le fruit, le fruit. a todos para que nós levemos o fruto. Dans Actes chapitre 9, le verset 15 nous dit, Em Atos capítulo 9, no verso lorsque 15 nous diz: parlons, je nous parle de choix de Paul. enquanto aqui nós estamos falando sobre a escolha de Paulo. Il a appelé Paul, il a choisi et il a équipé. E quando Deus escolheu Paulo, ele o chamou e ele o equipou. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 15. Atos capítulo 9, verso 15. Mais le Seigneur lui dit, Mas o Senhor me disse: va, vá, car cet homme est un instrument que j'ai choisi este é um homem que é meu instrumento pour escolhido, porter mon nom devant des nations, devant des rois et devant les fils d'Israël. para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante o povo de Israel. Nous avons un privilège Nós temos um privilégio d'être choisis par de Dieu. ser escolhido por Deus. Et c'est un grand privilège de recevoir E é um grande privilégio receber, de recevoir cet équipement de Dieu de receber esse equipamento de Deus, et de recevoir cet appel de Dieu. de receber esse chamado de Deus. Lisons dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Lá em Jeremias, vamos ler Jeremias, capítulo 1, verso 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, É um versículo bem conhecido. je te connaissais. Antes de te formar Avant ta no ventre da naissance, sua mãe, eu já te conhecia. je Antes do t'ai teu nascimento, choisi pour me servir. eu já fui escolhido para servir. Je fais de toi mon porte-parole auprès des peuples. Eu farei de você o meu En d'autres termes, mes chers amis, aquele que porta a palavra diante das nações. en d'autres termes, Em outra, nous ne sommes pas le fruit de Lazare. nós não somos frutos do acaso. Nous sommes été choisis et désirés par Dieu. Nós somos escolhidos e desejados por Deus. En Occident, il y a des gens qui vivent No Ocidente, tem pessoas que vivem dans les lamentations. dentro da lamentação. Parfois, ils se disent qu'ils n'ont pas été choisis pour vivre ici sur terre. Eles vivem daquela assim, eu não tenho nenhuma escolha, eu não sei o que eu fico fazendo nessa Combien terra. pensent à se donner la mort souvent? Como? Combien pensent à se suicider? Se donner la mort sur ça, il faut que gens sur qui Pessoas que têm esse tipo de pensamento, geralmente elas são levadas ao suicídio. Parce que parfois, Porque algumas vezes, ils se posent la question, eles se perguntam: est-ce que je suis un enfant désiré? será que eu fui um filho desejado? Tu es un enfant désiré. Você é um filho desejado. Tu es un enfant qui a été choisi par Dieu. Você é um filho que foi escolhido por Deus. Même si un jour tes parents ne t'ont pas désiré, Mesmo que talvez os seus pais não te même si desejaram, un jour tes parents n'ont pas eu besoin de toi, mesmo se um dia você escutou do seu pai, eu não preciso de même si você, tes parents t'ont dit que tu es le fruit de Lazare, mesmo que talvez você ouviu os seus pais dizendo: você foi fruto do acaso, avec Dieu tu n'es pas le fruit de Lazare. Deus, você não foi fruto do acaso, Parce que tu es le choix de Dieu. porque você é um escolhido de Deus. Merci beaucoup. Obrigada. Tu es le choix de Dieu. Você é escolhido de Deus, Parce que tu es le choix de Dieu. porque você é escolhido por Deus. Merci les jeunes. Obrigada, jovens. Vous avez été choisis ce soir pour nous apporter l'eau à boire. Vous avez été choisis ce soir pour nous apporter l'eau à boire. Você foi escolhido essa noite para nos trazer água. Dieu transforme des gens ordinaires et les rend extraordinaires. Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Il prend les faibles pour les rendre forts. Ele pega o fraco e torna ele Il forte. prend des personnes inutiles afin qu'ils soient utiles et puissants. Ele pega pessoas que se sentem inúteis para fazer elas úteis. Vous n'avez aucune idée dans le naturel combien nous ont été qualifiés par Dieu. Vocês não têm ideia de como que no natural vocês são capacitados por Deus. Et c'est pour cette raison E é por essa razão que je sais que eu sei Dieu qui nous a choisis. foi Deus quem nos escolheu. Il nous a préférés. Ele nos Il preferiu. nous a élus. Ele nos elegeu. Il nous a engendrés. Engendré. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27, Em Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 1, verso il nous 27. dit, mais Dieu
a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Il y a le choix de Dieu qui est, et nous devons, qu'il y ait un choix, nous devons répondre à cet appel. Então você tem uma escolha de Deus e nós precisamos responder a isso com Lorsque comprometimento. nous avons des élections, Quando a gente tem as eleições, nous choisissons le maire, nós vamos escolher, por exemplo, o prefeito, ou ou le député, os deputados, ou le président. ou o presidente. Il faut qu'il prête serment. E for? Prêter serment. Serment. Ah, eles precisam fazer o seu discurso. Il faut qu'il prête serment. Eles precisam fazer o seu Quand nous faisons discurso. des écoles de théologie, par exemple, Quando a gente faz nossa escola de teologia, por exemplo, no fim da escola, nous prêtons serment. a gente precisa pregar o nosso Quand nous sommes sermão. dans une école militaire, Quando a gente sai de uma escola militar, tu prêtes serment você precisa pregar o seu sermão dans la loyauté, dentro da lei, d'être droit. dentro da lei do direito. Et parfois, nos hommes politiques ne sont pas toujours droits. E algumas vezes os nossos políticos, eles Ils ne sont pas toujours droits, nos hommes politiques. Ils ne sont pas toujours droits. não, muitas vezes os nossos políticos, eles não agem muito dentro do direito. Même da si lei. on y prête serment. Mesmo se eles já pregaram o Mais nous sermão devons deles. prier pour eux. Mas nós precisamos orar por Le eles. Seigneur nous choisit O Senhor nos escolheu. et nous qualifie E Ele nos qualifica pour entrer dans son appel. para entrar dentro desse chamado. Je me souviens lorsque vous disiez, quand Dieu m'a dit que tu devais être pasteur pour les militaires de la marine. Eu me lembro quando Deus me chamou e Ele me disse que era para eu ser pastor dentro da Je ne savais marinha. pas nager. Eu não sabia nem nadar. Et il devait être pasteur pour le gouvernement. E Ele falou assim, você vai ser pastor até do governo, Je me pelo suis mis governo. dans ma chambre le soir. Eu entrei no meu quarto de noite. J'ai dit, Seigneur, tu sais que nous, en Afrique, on a même peur de l'eau. Eu falei, Senhor, você sabe que lá na África, de onde eu venho, a gente não está perto da água. J'ai grandi dans une ville parce que pour nous, toutes les mauvaises choses se trouvent dans l'eau. Eu cresci dentro de uma vila e pra gente lá faltava muita água, então a Et gente tinha tous les medo actes de d'água. sorcellerie se font toujours au bord de la rivière, au bord de l'eau. Les actes de sorcellerie, de witchcraft. E todas as coisas de macumba, das coisas assim, eles faziam perto do rio. Macumba. Ça se fait toujours près de l'eau. E eles faziam isso perto do rio. Du coup, on a toujours un coup quand on voit l'eau. Então, quando a gente via, na verdade, o rio, a gente corria para o outro lado. Et maintenant, il faut que tu puisses entrer dans l'eau comme les militaires. E aí eu estava entendendo Deus falar assim, você precisa entrar dentro da água Parce qu'il como faut um se militar. préparer comme les militaires. Para você se preparar como um militar. Parce que tu t'imagines qu'un militaire est dans l'eau, il faut que tu descends pour pouvoir lui prêcher l'évangile avant qu'il ne meure. Imagina você ver um militar lá se afogando, você precisa ir lá e pregar para ele antes dele morrer. Il dit, Seigneur, c'est un militaire tombe dans l'eau, je dis, sauve qui peut. Eu falei para Deus no meu quarto, Senhor, se você vai me levar para lá, você precisa me equipar. Dieu me dit, tu as la capacité. Deus me falou, você tem a Il faut capacidade, juste te former. eu vou te formar. Et je suis parti me former pour apprendre à nager. E aí eu fui aprender a nadar. Il n'y a jamais l'âge pour pouvoir apprendre. Il n'y a jamais l'âge pour pouvoir apprendre. L'âge, age to learn. Não tem idade para você aprender. Nous devons tout apprendre. Nós podemos todos aprender em Tu todo nous o tempo. confies des missions. Deus nos confia Et missões jusqu'à présent encore. e até hoje, Je no suis presente quelqu'un qui momento, apprend, je suis à l'école. eu sou uma pessoa que estou toda hora aprendendo. Eu Même ainda estou après estudando. deux doctorats. Eu já tenho 2 doutorados. Et je suis toujours en train d'apprendre. E ainda hoje eu estou na universidade. Parce que Dieu nous confie des nouvelles missions. Porque Deus sempre não pode nos confiar uma Il nova faut missão. apprendre comment atteindre ce but. E você precisa aprender como cumprir esse objetivo. Tout récemment, j'étais affecté dans une autre unité de forces spéciales. Unité de forces spéciales. Tout Unité ça. de police Aonde armée. você vai tudo isso? De forces spéciales, police Non, armée. Force spéciale, special force. Ah, L'autre jour, j'étais affecté. outro dia eu fui afetado pelo chamado para servir nas forças especiais. Il fallait que j'apprenne pour voir comment ils se comportent. E aí, para poder entrar nisso, eu precisei aprender como eles se La manière comportam, qu'ils vivent. a maneira como eles Les vivem, manières de penser. a maneira de Les pensar, manières d'agir. a maneira deles C'est vrai agirem. que le Saint-Esprit te parlera. É certo que o Santo Il Espírito va ele vai te t'aider falar, à te révéler des choses. ele vai te ajudar e revelar coisas para Mais tu você. dois aussi apprendre.
Mas você precisa então aprender. Lis des livres, des documents. Ler livros, documentos, Être curieux. ser curioso. Et si j'ai pris rendez-vous avec la générale, Eu peguei eu tinha uma hora marcada com o general. j'ai fait semblant comme si quelqu'un qui ne comme si quelqu'un qui ne veut pas poser de questions. E eu fui como aquela pessoa que assim, eu não vou perguntar nada. J'ai prié dans mon cœur. Eu orei dentro do meu coração. Il ne faut pas qu'il me prenne pour un stupide. Estúpido. Stupide, quelqu'un qui ne comprend Ah, pas. eu espero. Eu fui pensando assim, eu não vou falar nada para ele não achar que eu sou uma pessoa assim, estúpida, que não sabe nada. Pour comprendre le fonctionnement. Então eu fui lá, pesquisei na internet para saber como é que a coisa J'ai commencé à funcionava. lancer des petits fonctionnements. E aí eu comecei a aprender pequenas coisas como Et j'ai funcionavam. dit, mon général, E eu disse, meu general, pourquoi vous vivez toujours en communauté entre vous? por que vocês sempre vivem em comunidades entre vocês? Parce que c'est des gens un peu spéciaux. Porque eles parecem que são pessoas assim, um pouco mais especiais. Le subordonné en haut O do subordinado ao mais alto, et son supérieur en bas. Et son supérieur vit en bas, à l'étage. o superior vive em cima e o subordinado vive embaixo. Et ta vie est connue. E a sua vida é desconhecida. Entre eux, ils se connaissent. Entre eles se conhecem. Mais entre eux, il n'y a pas de vie privée. Entre eles não tem uma vida Et j'ai essayé privada. de comprendre. E aí eu comecei a entender. Ils m'ont dit, ils sont utiles à tout moment. E eles são, eu entendi que eles são úteis o Ils tempo todo. s'entraident à tout moment. Eles se entretêm em todo o tempo. Parfois, il y a un qui ne peut pas aller travailler parce que le caserne, il y a le bureau, mais se trouve toujours à côté. Ils sont à 2 mètres de leur bureau. E eu entendi que como eles vivem nessa comunidade, tem um, por exemplo, que vai partir para trabalhar no escritório, o escritório fica 2 quilômetros de onde ele mora. Deux bureaux. Ele sai da casa dele 2 passos e chega no escritório. Pour toujours avoir besoin de toi. E aí todo tempo ele vai encontrar alguém e fala, eu preciso de você. J'ai dit, Seigneur, E eu falei, Senhor, quelle unité. que unidade. J'aimerais que l'Église aussi ait cette unité. Eu queria também que a igreja tivesse essa unidade. Comme cette force spéciale. dans Como essa l'unité. força especial que eles têm. Et l'armée dans le monde. E no exército, no mundo, Lorsque un militaire est blessé assim que um é machucado, o militar é au machucado combat, dentro de um combate. l'autre militaire peut risquer sa vie pour aller le prendre sa dépouille. Quando um se machuca, um outro militar pode arriscar a sua vida On para poder ajudar n'abandonne ele. jamais Eles não se abandonam jamais. son frère O seu irmão ou sa soeur. ou a sua irmã. Ils appellent camarades. Eles se chamam camaradas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, E nós, como filhos de il Deus, nous arrive parfois d'abandonner nos frères et nos sœurs. às vezes a gente chega a abandonar o nosso Et irmão, nossa parfois irmã. de ne pas prendre les nouvelles, E algumas vezes a gente não tem nem notícias. alors que nous sommes tous les appelés de Dieu. E mesmo que nós somos todos chamados de Nous Deus, vivons dans le même royaume de Dieu. nós vivemos dentro do mesmo reino de Et nous Deus. sommes frères et E sœurs. nós somos irmãos e irmãs. Amen. Amém? Vous êtes les appelés de Dieu. Vocês são chamados de Je Deus. vous encourage ce soir E eu quero te encorajar nessa de noite continuer dans l'appel que Dieu vous a donné. para continuar no chamado que Deus te Dans deu. votre maison, vous êtes missionnaire. Dentro da sua casa você é Dans votre missionário. quartier, vous êtes No missionnaire. seu bairro você é Dans votre lieu missionário. de travail, vous êtes No missionnaire. seu lugar de trabalho você é Votre argent missionário. vous rend missionnaire. O seu dinheiro é para o campo L'offrande que missionário. vous donnez, vous êtes A missionnaire. oferta que você dá é Je n'ai pas missionário. bien compris, ils ont parlé de bébé là-bas, les cadeaux ici, c'est le cadeau Eu missionnaire. não entendi muito bem aqui como é que funciona esse presente para o bebê, mas o presente aqui também é um ato missionário. Et la Bible nous dit, pour terminer, E a Bíblia nos diz, para a gente terminar, Dieu ce n'est pas injuste. Deus não é injusto Vous oubliez vos bienfaits. para escolher para esquecer os seus Pour bem-feitos. les moindres dons que vous faites, pour l'Église, pour envers les Le missionnaires, moindres dons, offrandes, moindres dons, les moindres dons, les small gift. Ah, mesmo as menores coisas que você faz, as suas menores ofertas. Je vous encourage ce soir. E eu quero te encorajar nessa noite. Et quand le pasteur a lu la lettre, E quando o pastor leu a carta, malgré ce moment de Covid, mesmo apesar desse où momento de l'économie Covid, est comme ça, onde a economia está assim, vous avez su continuer. Vous avez Vocês, continué vocês continuaram pour que l'œuvre de Dieu por causa do amor de Deus, reste stable.
para que o reino de Deus fique estável no alvo et avance. e avançando. Et votre récompense E a vossa recompensa sera grande. será grande. Quelqu'un peut me dire Amen? Alguém pode me dizer amém? Amen. Amém. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Merci beaucoup, pasteur. Muito obrigado, Je pastor. vais juste prier pour vous. Eu gostaria de orar por Que vocês, Dieu vous bénisse dans votre mission. para que Deus abençoe vocês dentro da vossa missão. Não se esqueçam, Vous êtes le choix de Dieu. vocês são escolhidos por Deus. Vous êtes le choix de Dieu. Vocês são escolhidos por Deus. Vous avez une mission. E vocês têm uma missão. Quel qu'en soit là où vous êtes, Em qualquer lugar que vocês estiverem, vous avez une mission. vocês têm uma missão. Menez à bien votre mission. Faites bien votre mission. Faça bem a sua missão. Parce que Jésus a prié pour vous. Porque Jesus orou por vocês. Disposez votre cœur. Para colocar o seu coração Il a prié disponível. pendant toute la nuit. Ele orou por uma noite toda, não Pour esqueça vous disso. choisir Para vos escolher dans votre mission. dentro da vossa missão. Vous allez continuer. E vocês podem Quand continuar. même les disciples, Jésus était parti. Assim como, Jesus deixou os discípulos e ele partiu ao Les céu. disciples ont continué cette E os mission. discípulos continuaram aquela Et cette missão. mission vous est confiée, vous et moi. E essa missão agora foi confiada a Et você Dieu e a a mim. besoin de chacun de E vous Deus precisa de cada um de vocês pour continuer cet appel, para continuar esse continuer chamado, cette mission para continuar essa missão jusqu'à la fin. até o fim. Quelqu'un peut me dire Amen? Alguém pode me dizer amém? On va courir notre Nós tête. vamos curvar nossa Si vous cabeça. permettez, vous vous mettez debout. Se vocês permitem, gostaria que vocês ficassem Je em vais pé. juste déverser la bénédiction de Dieu sur E vous. eu vou só liberar a bênção do Senhor. Seigneur, je te remercie ce Senhor, soir eu te agradeço essa pour noite, cette église por essa igreja qui nous accueille. que nos acolhe. Merci pour cette église missionnaire. Obrigado por essa igreja Ce missionária. peuple qui a été élu par toi. Esse povo que foi escolhido Ce por peuple qui a você. été choisi par Esse toi. povo que foi escolhido por Je você, prie que tu les eleito. bénisses, Eu Seigneur. oro para que você os abençoe. Je prie que tu les combles, Eu Seigneur. oro para que você os complete. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous Que bénisse. Deus nos abençoe. Merci encore, pasteur. Merci, Obrigado de pasteur. novo, pastor. Esposo, pastor. Merci.